Debate RDK de volta para o segundo bloco. Lembrando que o nosso apoio do Meneghini Veículos lá em Rio do Meio. Sou de carro novo, seminovo. O Meneghini tem um negócio para você. Fone Watts 3716-5094. Liga lá que dá brick. Eu te interrompi antes ali. Segue a tua difamação filosófica. Hoje o Inter está a 9 pontos, né, do glorioso Botafogo. O raciocínio que eu tento fazer agora é sobre aqueles famosos pontos perdidos contra adversários que não tinha explicação perder pontos, né? Não tinha explicação. Não dá para entender como é que isso acontecia, mas aconteceu. Estou citando o exemplo só aquele, o Inter, é bem verdade, o Inter teve aquele jogo complicadíssimo, o Juventude, estava naquela situação lá, beirando zona de rebaixamento, era importantíssimo, vitória e tal, e aí foram para Goiânia, com pouco tempo, enfim, e perdem para o glorioso Atlético Goianiense, 1-0. 3 pontos, hoje a diferença seria de 6. 6 pontos. O Atlético Goianiense, o Inter fez 1 ponto, os dois confrontos. O Inter empatou no Beira-Rio e perdeu fora de casa. Estou falando da derrota lá, que é um troço inacreditável, né? Então tá, ganha as duas. 4 pontos seriam 5 a diferença. Mas se vocês olharem, todos os anos os times que chegam perto têm alguma derrota, algum ponto perdido que necessariamente... Aquele ano lá que o Inter, da pandemia, que o Flamengo acabou campeão, o Inter ficou vice. Teve a última rodada, aquele jogo contra o Corinthians, que ele pênalti e tal, mas o Inter botou o campeonato fora contra o Sport. Cara. Óbvio. Mas o Grêmio, o Grêmio ficou vice-campeão ano passado, a 2 pontos do Palmeiras. Se aquele jogo com o Corinthians lá, que o cara dá o pênalti, se fatura, se ganha, entendeu? Então são coisas... O próprio Botafogo botafogueou agora. Botou fora, né? Vitórias ganhando do Palmeiras, ganhando do Grêmio, entregou o jogo. Não, mas e agora... 3x1 os dois jogos. Ganhando 3x1. E agora contra o Cuiabá. O Cuiabá também em casa. Aí o Criciúma, né? O Criciúma também já tinha empatado. Então, são essas coisas que acabam fazendo a diferença negativamente, né? No caso do Internacional, não se está lamentando aqui, porque o Internacional saiu de uma situação terrível, né, de proximidade com a zona do rebaixamento, e está aí galgando o espaço e vai estar na Libertadores, provavelmente no G4. Mas veja como o Internacional é vice-campeão do Campeonato Brasileiro. 9 vezes. Não, mas na área de pontos corridos, 3 ou 4 já? 6 vezes. É mesmo? É mesmo. Eu já tinha perdido a conta. Não, absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo. Tem uns, evidentemente, que, né? Vamos pegar o exemplo, Corinthians, o famoso Corinthians e Inter lá, né? A expulsão do time, enfim, que foi metido a mão, como foi de 2020. Sim. Metido a mão no jogo aqui, contra o Corinthians, e metido a mão grosseiramente naquela expulsão do Rodinei contra o Flamengo. Sim. O Internacional não perderia aquele jogo. Não perderia o jogo. Estaria definindo o campeonato ali. Aí o cara vai lá e expulsa o Rodinei porque ele pisou no pé do Felipe. Foi a única vez que eu vi ser expulso num lance parecido com ele. Nunca vi. Eu fico cuidando agora, mas eu tô igual com ele. Nunca mais ninguém foi expulso. Nunca mais. Mas aí eu quero dar um passo mais. Por exemplo, tudo isso aí aconteceu. Que providência foi tomada? Nenhuma. Então, assim, a gente não entendeu ainda, mas o duplo Grenal não tem força nenhuma nessa vez. Mas aí nenhuma. Eu digo, para nós ganharmos mesmo numa Copa do Brasil, que tinha uma época que os Rio e São Paulo não davam muita bola. Sim. Né? Mas é muito difícil, não só por causa do dinheiro, pela influência. Né? Agora, domingo, por exemplo, estava vendo os comentários lá de Belo Horizonte, o que os caras estavam reclamando, 2 pênaltis. Que o Klaus não deu porque era Flamengo, né? Tem aquela história. Mas não sei se foi 2 pênaltis. Não tenho minhas dúvidas. Eu não vi para tudo isso, mas em todo caso... De repente pode ser né? O Internacional contra o Atlético Mineiro, não foi contra o Atlético lá? O juiz deu e tirou? Não, a polêmica lá, não, contra quem foi? Estou me lembrando agora. Ou foi contra o Flamengo? Foi contra o Flamengo. O cara vai lá e espalma a bola.
sim, mas o braço sim, tava. sim. Braço, Interpretação, aqui, interpretação. foi contra o Flamengo. Isso O é Gerson deu. sim. O Gerson deu um Tapa na cara do tapão Wesley. nos beiços. Né? Foi em Porto Alegre, aí, o último jogo. Foi aqui. Que é isso? Não marca, o cara vai lá, vai no VAR. Vai no Mas o VAR. cara nem chama, né? Pelo amor de Deus. Voltar pro Internacional aqui, então, o Inter volta como no próximo dia 21, é quinta-feira, 20 horas, contra o Vasco lá em São Januário. Jogo partida fora de casa, então, sem o Bernabé, que nós estávamos comentando aqui, e sem o Bruno Gomes, os dois laterais suspensos. Deve ter uma reviravolta aí. O argentino Brian Aguirre deve estrear 3 meses aí treinando, deve fazer sua estreia aí em novembro pelo Internacional. E Tô o curioso. lateral deve ser pelo René. Tô curioso, eu acho que é uma boa, vem boa hora essa oportunidade aí pra gente ver se o cara, porque afinal não dá, tu contratar um cara com a expectativa que se tinha dele e não dá chance pro cara jogar. E antes, quando eu não quero Não foi insistir um jogo nesse barato, assunto, Não foi um jogo do barato. não quero insistir nesse assunto, mas de novo, por exemplo, o Grêmio está com os desfalques também dos Sim. que estão Seleções, né? nas seleções e vai jogar na quarta. E os últimos jogos são na terça. Então tem alguns até por logística que não vai dar. O Vila Sante é um. Sim. Né? Então, E nem e fazem fisicamente, muita né? falta. Né? Agora, o Inter vai ter um dia a mais, então não vai ter problema, vai ter todos eles, inclusive o Valência, se precisar, o Mas Boré. ali faz falta o Boré, né? Sim, sim. O Valência não é titular. Né? Sim, mas o Boré, E o goleiro, né? O goleiro também faz falta. sim, o goleiro. Mais ou menos. Faz Faz falta, mas se ele não tiver, o Internacional tem. Tem um substituto. Tá tranquilo. Agora, o menino para a esquerda, nós estamos falando de entrada do René. Tá, um time ajustado. Provavelmente vai jogar Mas a característica, claro, mas sim, muda, sim, sim. muda a característica. Não vai ter aquela Mas velocidade. não, já falou que talvez aquela- o argentino esse é muito parecido com o que o Bustos falou. Então, talvez o lado de escape do Inter vai mudar, isso, entendeu? muda o Ao escape. invés de ser o esquerdo, Mas vai ser o o direito. Bruno vai muito, né? Não, mas Ele tá o tempo todo na área. os dois avançam. É. Os dois. Exato. Vai fazer. E outra notícia para esse jogo aí é a volta do Fernando daí, né? O Fernando deve consolidar o retorno. Agora, falando em lateral, o Internacional tem 2 laterais direitos Tem. contratados. 2. Um é o Aguirre E e o o outro é outro Natan, que veio do Santos. Natan. Exatamente. E aí? Cadê? Mas sabe quanto Não. tempo o Bruno Gomes está pendurado com 2 cartões? Ah, 11 jogos. 11 jogos. É que não tô nem falando. Não tem como tirar o Bruno. Não tem como, entendeu? Possível. Não teve brecha. Cara, eu vou falar um negócio assim, ó, muito, mas muito tranquilo hoje. Eu não sei se os jogadores que estão sendo convocados para jogar na seleção têm jogado ou desempenhado um papel que o Bruno, não estou defendendo que ele vá. Ele é um jogador, é um volante. Ele desempenho, né? né? Ele Mas o desempenho. desempenho dele não fica abaixo desses caras que estão sendo chamados para É jogar que na seleção. você sabe que a convocação da seleção tem influência de Ah, vários. não passa por aqui, né? Não passa. Vamos dar passar na sequência do Inter, então, volta a campo só dia 21, a gente vai entrar na data FIFA daqui a pouco, 21-12 contra o Vasco de Januário. Depois tem o Bragantino no Beira-Rio, o Flamengo fora, volta com o Botafogo no Beira-Rio e encerra com o Fortaleza fora. Vamos entrar no Tricolor, derrota para o Palmeiras por 1-0. Esse assunto já está realmente batido, o jogo foi na sexta-feira, mas uma coisa que tem que dizer, que atuação covarde do Grêmio, que faz parte. Mas é só olhar a escalação. Tu não tem. É um aglomerado de. Ó, vocês vão lá jogar. 36 finalizações do Palmeiras. 34 todo tinha. jogo. 34 tinha. 34 era o número cabalístico. Meu Deus. Eu nunca tinha ouvido falar. Já faz tempo que não tinha dado. Num jogo de 2 times de estatura. Né? Não estou falando de uma Copa do Brasil aí, de um grande contra um pequeno. Não. Nem isso acontece. Times iguais. Mas uma disputa assim, de clubes de grandeza parecida, de ter uma Disparidade também. disparidade tão grande em produção ofensiva. O que, consequentemente, consagrou o goleiro do Grêmio, Sim. né, tão E tu contestado. vê, e foi um 1-0 magrinho. E um lance que, se o Reinaldo um pouquinho esperto, ele tira a bola antes, estava mais perto que o Esteban. Só que o Guri Ele é foi muito antecipou rápido. ele, né? Mas, cara, 34 finalizações. É muita coisa. É muita coisa. É Isso muita aí é time juvenil, assim. E é um boa ataque- parte- E aí o que aconteceu depois do gol? Vocês olharam o jogo? O que aconteceu? Aí ele simplesmente botou 2 armadores, botou mais um atacante, mais não sei.
o Grêmio começou a dominar, claro. O Palmeiras recuou também. se Perigosamente, porque o Grêmio perdeu 1 ou 2 gols ali, né? Perdeu, Quer dizer, mas não foi um gol assim tão. Né? Mas enfim. O próprio Renato, na entrevista depois, já falando do próximo jogo, sim, provavelmente vão colocar um time mais ofensivo. Ele está se entregando que naquele lá e foi lá para não perder. Não, mas não pode ser assim. Um time, tu não pode dar a bola para eles. Não trocou da bola pro Palmeiras, entendeu? Cara, e eles, testado de derrota. E eles ficavam, o time estava ali no limite da área, da grande área. Quer dizer, uma hora dessa a bola vai entrar, né? O goleiro pegou bastante. 14 defesas. Das 34, quase a metade foi intervenção dele, para não deixar. O Grêmio escapou de uma goleada vexaminosa. Estava acompanhando os debates na televisão, tipo, o primeiro tempo era para ser 6 a 0. Um troço absurdo. Não dá para entender. Eu não sei, eu não sei, eu acho que está perdido. Mas onde é que o Renato se perdeu nesse processo? Em que momento ele se perdeu? Não, porque ele botou na cabeça aquela história do marcar. Vamos botar para marcar os caras, mas aí tu pega o Vila Sante, corre que nem um doido para lá e para cá, e a bola não, às vezes chega atrasada, tá sempre. O Renato, eu estou dizendo aqui, desde Não tem um time, não tem um. Desde as enchentes, aquele período terrível, o Renato tem um elenco, um time muito limitado na mão. É a única coisa que ameniza a responsabilidade, a culpa dele, ameniza. Mas eu vou dizer para ti. É limitado o time que o Grêmio tem. Não, mas tudo bem, ele pode ser limitado, mas ele não é. Ele já Não é teve time mais limitado. Não é desprezível. Não é para isso, entendeu? Não é para esse tipo de domínio, assim. Não é para um desempenho pífio. Cara, o Palmeiras parece que tá brincando. Olha aqui, ó. Tu quer exemplo? Pega a lateral esquerdo. Nós não temos lateral esquerdo. Não tem. E o Cuiabá, onde que estava? Cuiabano. Pois é, dispensável pelo Grêmio. Então, e assim tem vários, cara. Então Ele só não perdeu adianta, a posição enquanto que tu O Botafogo contratou Alex Telles, né, cara? Mas o Cuiabano foi o jogador que ajudou o Botafogo a dar aquela arrancada e fazer aquela margem e tal. Hoje tem outro titular porque tem mais. Mas assim, ó, É. eu aceito qualquer argumento, eu acho que sim, o Grêmio, mas o Grêmio é um time limitado. Bom, ponto. Mas não é um time tão limitado que tenha que desempenhar um papel tão medíocre no campeonato e ficar o tempo todo brigando para não cair. Não, o Grêmio não consegue segurar uma bola para dar um tempo para os caras conseguirem colocar. É balão para frente. Foi 21 que o Grêmio caiu? Foi. 21. Lembra daquele time? Esse time aqui é melhor, gente. Pelo amor de Deus. Tem que render mais. Então, é responsabilidade objetiva do seu treinador. Por isso que eu digo, a imagem do cara que organiza o time, que faz o jogador jogar, né, e tal, que não sei o que, foi para as cucuia. Não, parece que ele não está demonstrando isso, não. Ou porque ele não está mais com vontade e disposição para o desafio, ou porque, de fato, ele está perdido e não consegue entender o que está acontecendo. É isso. Para mim é isso. Porque agora já estão falando na possibilidade de permanência dele no ano que vem. Isso ele está dizendo. Mas na verdade... Mas a diretoria não dá um pingo. Não. Mas esse é o problema. Mas o Renato não vai sair se ele não quiser. Isso tá Mas bem aí claro, que isso tá. tá bem claro. Não, isso tá bem claro, pode. cara. Mas o Renato ele manda no Grêmio, cara, mas nós não temos dúvida disso. Mas acontece que Mas por aí exemplo, não, o presidente lá tem um conselho lá que tem o Inter também, tem uns conselheiros lá que são o centro de administração, e os caras estão cobrando, né? Mas eles sabem também que agora não. Eu também não concordo, não adianta mandar o Renato embora agora. Não, agora não. Estou falando da Não, o próxima Renato temporada. ele termina a temporada no Grêmio. Mas a questão mas a pergunta é o seguinte, como é que fica o planejamento do Grêmio para a próxima temporada sem o Renato? Não, agora. Imagina com o campeonato começando antes, o Brasileirão. 30 de março. Tem todo esse negócio de antecipação de data. Tem Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho né? 10 de janeiro. Gente, isso aí vai ser um troço. Vai ser um pandemônio. Esse calendário que vai vir aí, cara, Vai ser um pandemônio. em função do Mundial, né? Desse tal do Mundial da FIFA. Que vai envolver um É um mês, vai ter um mês inteiro. Estilo Copa do Mundo. Que vão né? parar, né? Sim. Vai parar. Eles param. É o troço horroroso. O Campeonato Brasileiro vai terminar na véspera do Natal. Sério? 21 de dezembro. Nossa, Estou te falando. Daí Isso é não. previsão. Mas assim, nesse processo todo aí, tem um monte de gente que errou, a diretoria, nos
Os investimentos nas contratações, eu acho que tem muito jogador que não tem condição, não deveria estar aí sendo solução do Grêmio, mas está aí se virando. Alguns que foram muito criticados agora estão ajudando, é o caso do Eli. Cobrava, o menino, realmente, eu acho que ele não tem estatura para ser jogador do Grêmio, mas está dando conta do mercado. Voltamos daqui um pouco mais Grêmio debate ainda, fica por aqui.